Mais um jogador de Copa do Mundo sendo oferecido ao Atlético. Eu te conto tudo isso aqui na Betinho Marques TV. Poxa, nós voltamos, mas antes disso, inscreva, curta, comente, compartilha, hypa, porque a gente pode hypar o vídeo, e ative o sininho de notificações que é real, porque aqui nunca jamais a gente vai trair arquibancada. Vamos lá. Antes de falar desse atleta bom de bola que foi oferecido ao Atlético, eu vou te falar também da agenda do Galo. O Galo que joga no dia 15/7, na quarta-feira, às 9h30, na Cidade do Galo, contra o Betim. Vai ser mais um teste do técnico Eduardo Domingues para ver como é que esse time do Atlético está depois da volta aos treinamentos. Então, 15/7, Atlético e Betim. O jogo vai ser transmitido pela Galo TV. Um outro detalhe importante, rapidinho, é do Sub-20 do Galo, que fez o primeiro treino. Ele jogou pelo decagonal do Campeonato Mineiro e o Galo perdeu para o Social de Coronel Fabriciano por 1-0. Detalhe importante, o Galo teve 2 expulsos, teve um pênalti perdido pelo João Teixeira, sem exageros, tá? O João Teixeira fez 5 gols em 8 partidas, é um bom atleta, mas perdeu o pênalti. O Atlético teve 2 expulsos, o Galo perdeu por 1-0 para o Social de Coronel Fabriciano e volta a atuar contra o Cruzeiro no dia 19, dia da final da Copa do Mundo, mas pela manhã no Sesc Venda Nova, Galo e Cruzeiro, no Sub-20, no próximo domingo. Vamos agora para a notícia que a gente falou que ia dar sobre um jogador importante que foi oferecido ao Atlético, jogador de Copa do Mundo. Importante para você que chegou aqui, que tem acompanhado o nosso trabalho também há mais tempo, saber que a gente não aparece aqui para ficar falando coisa que a gente não tem, inventando. Quando teve período de Copa agora a gente se resguardou para não ficar cansando a torcida de coisas que não eram notícia. Então, essa é a nossa relação. Eu conto demais com vocês, peço para também vocês se inscreverem, compartilharem com os amigos para poder ajudar a gente a crescer nessa relação que tem que ser verdadeira sobre as coisas do Atlético, tá? Então, o que acontece? Até inclusive para falar sobre os próximos vídeos que a gente vai gravar, nem todo dia a gente vai ter notícia bombástica, até porque o Atlético não está contratando muito, né? O Atlético está tendo dificuldades para fazer aquisições. Então, a gente vai ter informação e opinião. Vamos ter quadros de infoniões, né? Que são informações e opiniões importantes, críticas, que muita gente me pede comentários e às vezes eu não posso fazê-los para poder não confundir quando tem informação. Quando a gente não tiver muita informação, a gente vai vir com os comentários importantes que a gente quer tratar, tá bom? Para fechar rapidíssimo também, vou te dar uma dica boa. Segue lá a Nuve, baixa o aplicativo, use o código Betinho que você vai receber na sua casa descontos entre 15% e 25% todos os meses e também uma camisa oficial da época do Galão, no caso agora da Nike. Então vai lá, baixa o aplicativo, use o código Betinho. Quem até 45, no máximo 50 dias vai chegar na sua casa um presente e descontos todos os meses. Vamos falar agora da contratação que o Atlético teria, de uma possibilidade que o Atlético foi oferecido, e agora eu te conto. Então vamos lá. O jogador que foi oferecido ao Atlético recentemente, e aí vale dizer que o Atlético tem tido várias ofertas, vários jogadores sendo oferecidos. A gente falou recentemente do Abubakar, quem não viu esse vídeo, depois confira. E a gente descobriu, lembrando mais uma vez, que a gente sabe 1% ou menos do que se passa na vida de um clube de futebol. Então a gente tem que ter essa noção humilde, mínima, de que a gente sabe muito pouco. E o pouco que a gente sabe, a gente tenta batalhar para poder trazer para vocês. O Abubakar foi oferecido e outro atleta importante foi oferecido. Juan Quinteiro, jogador que acabou de disputar a Copa do Mundo pela Colômbia, camisa 10 no River Plate. Jogador importante, talentoso, que esteve em boas participações, inclusive na Copa do Mundo de 2026, foi elogiado por ser criativo junto com seus atletas, com seus companheiros. Nos Jogos da Colômbia, ele foi elogiado no jogo contra o Congo, contra a Suíça também, quando entrou. Ele não era titular, mas entrou em minutos importantes da Colômbia. O que acontece? O Juan Quinteiro, ele perdeu um grande espaço no River Plate, por causa não da bola que ele tem, mas sim por causa de lesões musculares e por causa da competitividade, da entrega de intensidade que o futebol hoje pede. E aí, além disso, o River Plate precisa aliviar sua folha, porque é um jogador considerado caro para eles, para a economia argentina. Então, o Quinteiro, que tem perdido espaço para jogadores mais jovens, mais intensos no River Plate, está sendo, de certa forma, oferecido no mercado. E um dos clubes que ele
foi oferecido foi o Atlético. Um detalhe importante, ele tem o mesmo empresário do Barba Domingues, que gosta do futebol dele. E eu vou te falar o que o Atlético disse sobre esse oferecimento. Mas importante dar o contexto, ele é um bom jogador, não tem problemas disciplinares, pelo menos conhecidos ao grande público, mas a questão mesmo é de entrega, de intensidade, de preço e das questões de lesões musculares do Juan Quinteiro. Então, foi um jogador oferecido ao Atlético e aí eu fui no sábado, final do sábado, quase início da partida da Inglaterra, que fez a partida contra a Noruega, consegui tirar ainda essa informação importante de que o Atlético sim recebeu essa possibilidade desse atleta vir para o Galo, mas segundo o que eu apurei, a pessoa que me reportou, que confirmou que isso aconteceu, disse que o Atlético não tem este atleta como prioridade. A interrogação que fica é o seguinte: o Galo está em busca de um meio-campista criativo, de um possível camisa 10 sim, tá? Inclusive confirmei mais uma vez que o Atlético ainda quer esse jogador, um camisa 10 ou um meia criativo, para ajudar ali o Vitor Hugo, para ajudar o meio de campo do Galo a ter mais força para atacar. Só que, segundo essa pessoa, o Quinteiro não seria prioridade do Atlético, inclusive em função dos poucos recursos que o Atlético tem disponível para investir. Então, o que eu tinha de notícia para falar é isso: o Atlético teve mais um jogador, e um jogador de garbo e elegância, né? Não é um jogador qualquer. O Quinteiro é um jogador conhecido na América do Sul e foi oferecido ao Atlético, mas o Atlético, como dito pelo Pedro Daniel, endossado pelo Paulo Brax e rubricado pelo Guilherme, que estão falando a mesma língua, o Atlético não vai fazer dispêndio financeiro, vai fazer pouquíssimas contratações pontuais que sejam para vestir a camisa. E aí eu fiquei com uma dúvida imensa. Se o Quinteiro não é uma prioridade, ou o Atlético está muito ferrado, ou o Atlético vai trazer um jogador que é intenso, mas que é ainda superior ao Quinteiro. E abre parêntese, sem perder a crítica, a autocrítica. O problema do Quinteiro, pelo que a gente apurou na América do Sul, com os colegas argentinos e brasileiros, é que ele já não entrega intensidade de jogo. Tanto é que ele está sendo aproveitado na Copa do Mundo em pouco mais de 60, 70 minutos, cerca de 20 minutos por jogo, dos 4 que ele fez. Então, ele é um bom jogador, mas ele não consegue entregar uma carga de 90 minutos todos os jogos. Ele tem 33 anos, mas nem todo mundo é Cristiano Ronaldo. Então, o Quinteiro é um bom jogador, mas na balança custo-benefício, um dos motivos, talvez, para que não se invista nele é que ele não consegue te entregar a totalidade. Ou seja, ele é pago na totalidade, mas te entrega 1/3 dos minutos jogados. Então, mas dá para entender. O importante desse vídeo que a gente está fazendo é que o Atlético foi oferecido sobre um bom atleta. E o Atlético teve a possibilidade, inclusive, porque, de fato, há um interesse do Quinteiro em jogar no Brasil. E se o Atlético quisesse, ele está aí, ele foi oferecido ao Atlético. Mas dá para entender que o Atlético não tenha desejado fazer um investimento, porque além de não ter, pelo menos é isso que tem sido dito repetidamente pelos seus gestores, o Atlético não teria um jogador 100% no ponto de vista físico. Então eu preciso de fazer análises também do ponto de vista da querência, mas do ponto de vista do que vem, do físico, do que vai ser entregue ao Clube Atlético Mineiro. Mais interessante é um atleta que jogou ali na Colômbia, que entrava para decidir partidas nos minutos que ele era aproveitado, e que se o Atlético está pensando em contratar alguém como um camisa 10, ou vai vir coisa muito melhor, ou não vai vir nada, porque o Quinteiro é um jogador de qualidade. Ele pode não estar no seu melhor momento físico, mas tecnicamente é um baita jogador que foi oferecido ao Atlético. E já foi Abubakar e agora o Quinteiro. Isso que a gente descobriu. Imagino o tanto de gente que também não aparece nas listas do Atlético. Então foi oferecido, mas o Atlético não entende o Quinteiro como uma prioridade para gastar os poucos recursos que tem. Tá bom? Então, fecho por aqui para a gente dizer que a gente segue acompanhando. O Atlético tem a semana aí longa de treinamentos,
Na quarta-feira enfrenta o Betim num jogo treino e eu peço para que vocês deixem um comentário aqui. A análise de vocês. Vocês gostariam do Quinteiro? O que vocês pensam quando o Atlético tem um jogador desse nível ofertado e é razoável o Atlético não desejar fazer um investimento num atleta que tem tido problemas de lesões, mas é um bom jogador? Como é que vocês pensam? Comenta aqui. Se te faz bem, vem. E se te faz mal, tchau. Valeu.